Olá, amigos internautas. É uma alegria ter de vocês aqui conosco novamente na nossa roda de conversa em família. E hoje nós estamos com um tema bem importante: a família inconscientemente escolhida. Com Edgera Miranda. É assim mesmo? Não fale agora. Eu tenho minhas dúvidas, mas quem veio para esta roda de conversa, quem veio conversar conosco e trazer as reflexões, trazer as instruções dos espíritos acerca deste tema, é Silvânia Nurberg. Não é bem assim, não. Ela Bem, vai falar mais certo. ou menos, gente, é por aí. Ela, a Silvânia, uma querida companheira das atividades na área da família, coordenadora, atualmente é a coordenadora da área da família da União Regional Metropolitana Leste. Conosco, Silvânia. Seja muito bem-vinda, Silvânia. O sobrenome não Agora- foi lá essas coisas todas Não, que eu agora você pronunciei. fala. Você fala sobre o nome para tirar essa dúvida que nos cala. O sobrenome é Nuremberg. Ah, que nós estamos chique. Vocês viram? Mas é uma satisfação estar aqui com vocês para essa reflexão. Então, e essa reflexão em O Evangelho segundo o Espiritismo, na questão da família, no capítulo 14, item 8, nos explica que os laços familiares não são frutos do acaso. Verdade? Pois é, né? Não são frutos do acaso. Nós temos sempre um planejamento, né? No mundo espiritual não acontece cair num corpo, cair numa família, né? Tem um objetivo. Qual é o objetivo de cada reencarnação, né? A nossa evolução, o nosso crescimento, a nossa melhora. Então, precisa de um planejamento dos arquitetos espirituais, né? Que lindo, os arquitetos espirituais. E é bem isso mesmo. Ao reencarnarmos, fazemos parte de um planejamento espiritual que visa o nosso aperfeiçoamento moral. Esse planejamento inclui a escolha de nossos pais, filhos e demais familiares como bases na necessidade evolutiva de cada espírito envolvido. No entanto, ao encarnar, esquecemos conscientemente dessa escolha, mas que possamos viver as experiências de forma genuína, sem influências diretas das memórias passadas. Como é perfeitinho esse trabalho, né, Hilde? Perfeito, sempre. Silvânia, nesse texto que a Vera traz, e trazendo à memória também o que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive quando fala sobre a questão da reencarnação, como você disse. Nós podemos pensar que esse inconsciente que foi colocado no tema, né, a família inconscientemente escolhida, nós podemos dizer que é uma graça, uma bênção divina, nós não nos recordarmos de que eu e o Edgera escolhi vir nesta família com a Vera, com a Silvânia, com o Rodney, com o Nilo, ou não? Sim, acredito que é uma grande bênção, né? Como seria convivermos com aqueles que nós precisamos reajuste, né? Se, com a inconsciência, comportamentos diários nossos, às vezes nós nos magoamos, como seria convivermos com aquele que nos assassinou ou que nós assassinamos? Como seria conviver com a lembrança diária do que a outra pessoa nos fez ou do que nós fizemos a outra pessoa? Nós temos aí nas referências no estudo do Chico Xavier, que nos traz a reencarnação de Sigismundo, né? Sim. O quão difícil foi, porque no plano espiritual, o Sigismundo havia assassinado em outras eras o pai, né? Que seria o pai atual. E aí combinaram que ele viria antes para que ele fosse
o pai e o recebesse nessa reencarnação para o reajuste necessário. Porém, assim que começa o planejamento da reencarnação, o pai fica muito temeroso. Ele não tem a lembrança, né? Mas ele tem a sensação da presença daquele espírito que vai lhe causar dor, né? Porque ele tem ali a sensação. Então, os engenheiros, os arquitetos espirituais os reúnem no mundo espiritual, em desdobramento, no sonho, para fazer esse reajuste novamente, para que fosse possibilitada essa reencarnação. Então não existe um acaso, né? Existe um planejamento, existe um objetivo e um porquê. Porquê de tudo, né? E a gente, né, sempre fala que a fala normal, estou na família errada. Não estamos na família errada. Nós gostaríamos. Às vezes. Nós gostaríamos. Eu penso assim, quando nós falamos isso, e principalmente quando nós somos crianças, estamos ali naquela fase infantil que ficamos cutucando um ao outro, né? Ah, você foi encontrado no lixo. Como nós somos maldosos. Ah, a mãe te pegou no lixão. Ou, né? Ah, eu sou diferente de todo mundo. Com certeza tem alguma coisa errada. Eu sou melhor que todo mundo, porque a família... Meu Deus do céu, que família é essa, gente? Que eu vim cair. Como você falou, ninguém cai no lugar errado. Ninguém é colocado ali, não é assim... Ah, olha... Não, essa casa tá muito cheia, eu vou colocar você bem aqui. Tem espaço. Tem espaço ali, ó. Aquele casal ali que não tem, né? Aquelas pessoas... Ou aquele conjunto... De pessoas que estão ali aguardando que chegue alguém para vivenciar esse momento de ter, né, de experimentar a maternidade de alguma forma. Então, olha só, eles estão tanto tempo esperando, vai lá, puf, joga ali. Não é assim, não é, Silvânia? Não é, né? A Joana de Ângeles, nas obras dela, ela nos traz, né, que a família é o educandário, né? É a escola onde fomos matriculados. E aí, se trouxermos para a nossa realidade, sempre nos lembrando que Deus é infinitamente superior que nós, né? Nós, como pais, quando nós vamos matricular nossos filhos em uma escola, nós passamos, é aqui que você vai ficar? Ou nós vamos pesquisar de acordo com as necessidades do meu filho, de acordo com o que a escola vai oferecer para o meu filho, qual é a melhor escola? Quantas vezes que a gente leva meses pesquisando, procurando, visitando escolas para saber se ela vai atender a necessidade cognitiva do meu filho. Então, se acreditarmos que nós somos jogados em qualquer escola, Deus é relapso, né? Seria. Deus não está se importando com a minha evolução. E qual é o objetivo da reencarnação, né? É o aperfeiçoamento moral, né? O crescimento, o desenvolvimento. Então, de acordo com as minhas vivências, de acordo com a minha história, com a minha bagagem espiritual, Deus vai dizer, olha, você precisa aprender a tolerância. Então eu vou te colocar numa escola que vai te ensinar a tolerância. E aí lá estamos nós. Nossa, mas ninguém é bom o suficiente, ninguém... São os meus professores, os quais eu preciso aprender. Então, existe o planejamento de acordo com a necessidade de cada um, né? E é aí que nós vamos estar. Por isso que às vezes achamos que estamos na família errada, no lugar errado. Olha, aquela família lá era melhor para mim, porque eu não tô lá, né? Porque se eu estivesse lá... Aquela mãe é a melhor, mas porque não convive com aquela mãe. Porque eu não convivo com ela, né? Porque como seria eu conviver com ela diariamente? A gente sabe que às vezes a gente está lá no grupo, na casa espírita,
Nossa, como é bom, né? A gente está lá estudando aquela energia, aquela harmonia, a gente se dá bem com todo mundo. Vamos levar toda semana um deste grupo para ficar em casa. 24 horas. Vou viver com o Rodney 24 horas. Como que vai ser, né? Bem isso. Interessante esse teu olhar, porque a gente mostra a face que desejamos para cada um. Mas a gente só é o que é dentro do lar. Né? Então, quem convive, lá que tiramos as máscaras, né? Então, quem convive conosco é que realmente sabe quem somos de verdade. E isso é interessante, esse olhar, porque é que nem você falou. A gente olha, nossa, uma delícia viver com a Hilde. Será? Uma delícia ver que a Vera vive sorrindo. Será? Nos encontramos aqui, acolá, como você falou, nesse momento na casa espírita. Que delícia que é, ai, minha irmã de alma, de coração. E de fato, Deus coloca para nos fortalecermos, porque esse reforço que nós precisamos para podermos estar mais atentos, termos mais disposição e disponibilidade para o nosso aprendizado, como você colocou nessa comparação muito interessante, de voltarmos ali para aquele educandário fortalecidos. Então, nós precisamos desses que nós nos envolvemos, com os quais nós temos uma maior liberdade, muitas vezes, de conversar, de falar o que nós sentimos, porque no lar, quantos momentos nós passamos e que nós dizemos assim, puxa, eu gostaria de ter essa abertura para conversar sobre esse assunto, como eu falo com a Silvânia, com a Vera, assim também eu gostaria que fosse no meu lar, não é? Porque assim, cada uma de nós tem uma constituição familiar que atende, como você falou, não é, Silvânia? Que atende às nossas necessidades. Para evoluir. Não é a necessidade dos nossos desejos. Não. Mas as necessidades morais, as necessidades espirituais, é como você colocou. Para isso nós estamos nesse caminho. Nós juntas, aqui tem um propósito. No lar nós temos um outro objetivo. Porque nem sempre são espíritos afins esse lar é formado. Né? Muitas vezes são espíritos que necessitam se resgatarem um com o outro, sanar dívidas de vidas passadas. Então, muitas vezes a gente não está com espíritos afins dentro do lar, mas com aquele que nós precisamos acertar. E daí lá fora acontece isso que você falou. Às vezes a gente tem uma afinidade maior. E você fala, puxa, mas eu tenho mais afinidade com a Hilde, com a Sil, do que com a minha irmã. Eu consigo contar coisas para elas que eu não consigo contar para minha irmã. Porque minha irmã, às vezes, é um espírito que nós precisamos ali, né? Nos ajustar uma outra e evoluir as duas. Às vezes tem muitas dores que a gente não lembra, mas tem a sensação. E às vezes vocês são aquelas pessoas, aqueles espíritos afins que nós já vem por várias encarnações, uma auxiliando a outra. Então isso eu acho que é mais difícil de entender na família, porque a gente escuta muito isso. Puxa, mas eu não me dou bem com a minha mãe, que é a pessoa que eu devia me dar. Eu não me dou bem com meu pai, com meus irmãos. Porque quando a gente começa a ter essa noção que ali são espíritos que nós precisamos, que são essenciais para nós trabalhar nossa paciência, o nosso perdão, a nossa resignação, nós começamos a olhar além do corpo físico, além do mundo material. Quando começamos a olhar a família como espíritos mesmo, espiritual, tudo fica mais fácil, não fica, Sil? Com certeza, né? A doutrina nos traz esse alento também, né? De percebermos que não estamos no lugar errado, né? Estamos no lugar certo. Se nós formos buscar um trabalho e chegarmos lá, esse trabalho não é como sonhávamos, mas nós precisamos dele. Então nós vamos permanecer ali, e o importante é que dentro da família, na maioria das vezes, nós sempre acreditamos que o errado é o outro, né? Que o problema está no outro. E não é.
Oxe, eu achava que eu errava. Pois é, né? Seria tão bom, né? Porque a gente olha para o outro e a gente fala assim, mas era tão simples ele mudar aqui, pois é isso que dá problema para mim, né? Se observarmos a nossa evolução, nós não sabemos ali, por isso a bênção do esquecimento, né? Porque nós não sabemos no nosso núcleo familiar qual é a evolução de cada membro, né? Eu não sei se eu sou mais evoluída ou eu sou a menos evoluída aqui no grupo familiar. Vamos colocar uma escadinha, né? Eu estou aqui no 1º degrau e o outro está lá no 10º, no 9º, e ele está vendo coisas que eu não vejo e por isso que existe os conflitos, né? A gente olha, eu não lembro qual foi o autor que trouxe que a família é porco-espinho, né? Então, se a gente se aperta muito, a gente vai se machucar. A gente tem que encontrar aquele espacinho que a gente vai se dar bem, que a gente vai se aquecer sem se machucar. Mas às vezes, pelo romantismo que a gente traz da família, a gente acha que a família tem que ser aquele comercial de margarina, né? Onde todo mundo feliz, todo mundo colaborando. E não é assim, né? Porque nós temos as nossas diferenças, as nossas divergências, nós temos que ter muita maturidade emocional e espiritual para ouvirmos a crítica, o mau humor, porque se nós temos a nossa família nuclear, a família estendida. Então, na nossa família nuclear, quando nós chegamos em casa, a gente tira as nossas máscaras, né, que a gente usou lá fora. Aquilo que eu queria que as outras pessoas vissem, aquilo que eu permitia que a outra pessoa visse. Dentro de casa eu tiro. E aí eu sou real, né? Como que é ver a pessoa real? Como que é lidar com essa realidade sem o embasamento da doutrina espírita, que vem nos dizer, é um irmão seu que está precisando de auxílio. Talvez hoje você esteja vendo melhor, mas talvez é ele que está vendo melhor e você está distorcendo para a sua necessidade atual. Então, essa paciência, essa tolerância, trazer os ensinamentos que Jesus nos trouxe, né? Perdoai, Senhor. Perdoai, Pai. Eles não sabem o que fazem. Perdoai-me, Senhor. Eu também não sei o que faço. Perfeito. Mas eu achei bem interessante que você falou quando disse que nós sempre olhamos o erro como o erro sendo do outro, né? Que o outro é que faz coisas que têm que ser trabalhadas, que têm que ser modificadas, porque como é fácil, né, Silvânia, eu olhar para você e falar assim, Silvânia, você tem que ir por esse caminho, Silvânia, você tem que fazer isso, você tem que modificar, o jeito de falar, você tem que fazer a sua reforma íntima, mas eu não estou me olhando e quando eu estou falando com você, sequer me apercebo do que eu estou dizendo, porque é quase um clamor. Podemos dizer assim? É quase um clamor, é quase um pedido de socorro quando eu falo para o outro que ele tem que modificar, porque eu estou extraindo isso de mim, do que está aqui no meu íntimo, do que me dói, do que me traz agonia. O outro, ele é como se eu tivesse entrado num banheiro com um espelho bem grande e eu estivesse... Tá refletindo. O que eu não queria ver... Não tem jeito, porque naquele banheiro, além do espelho ser grande, ele toma a parede toda. Então, para eu ficar ali, eu tenho que olhar. Então, essa convivência também nos permite isso, não é? É interessante porque eu lembrei de uma atividade que nós trabalhamos com as crianças na evangelização, a Casa dos 1000 Espelhos. Que um cachorrinho soube que tinha uma casa com 1000 espelhos e ele foi lá alegre, era um cachorrinho divertido, ele foi lá, entrou e aí ele viu aqueles 1000 espelhos, né? Ele não viu 1000 espelhos. E aí ele viu 1000 cachorrinhos, né? E aí ele sorriu para ser simpático. E aí ele viu 1000 cachorrinhos sorrindo para ele, ele saiu, eu quero vir sempre aqui nessa casa. Aí ele contou para um outro cachorrinho que era mal-humorado, que foi na casa, né? Daí ele entrou, viu 1000 cachorrinhos de cara feia, né? Aí ele decidiu dar uma latida para assustar os cachorrinhos. 1000 cachorrinhos latiram para ele. Ele se mandou. Nunca mais volto aqui. Então, no nosso lar,
muitas vezes, o clima desagradável tem a ver comigo, com o sorriso que eu dou, com o latido que eu dou, né? E não a ver com o outro. Então, Joana de Ângeles, na sua série psicológica, ela nos traz a necessidade deste olhar, né, do autoconhecimento, e que nós projetamos no outro o que é nosso. Então, o outro está fazendo aquilo, me incomoda, porque é o meu espelho, né? Eu faço isso. E aí ver que o outro também está fazendo me mostra como é desagradável, como é ruim. Então aí eu quero que ele modifique para não me ver mais ali, né? Vai nos mostrar, como você falou, em que patamar da escada, em que degrau da escada eu estou. Sim. De evolução. E o engraçado que é isso, o outro reflete, né, coisas minhas. Mas eu não consigo entender isso. Eu não entendo que eu sou, né, o reflexo do outro. E muitas vezes a gente... Não, é ele que tem que mudar. Mas às vezes a mudança tem que começar aqui. Porque começa em mim, reflete no outro. Sim. E ele se modifica. Então você vê a importância da doutrina espírita mesmo. Ela facilita a nossa compreensão. Que a gente olha muito além. Sim. Muito além daqueles gestos que nos incomoda, daquela modo, às vezes, áspero, né? Às vezes, tantas latidas, que nem você trouxe o exemplo do cachorrinho. Então, assim, às vezes é nós que estamos com essa fala áspera, e daí você fala, puxa, mas por que ele tá tão grosso? Porque eu não enxergo que a primeira fui eu. Uhum. É louco isso, e por mais que a gente sempre traz esse assunto, né, Hilde, da família, que escolhemos e que estamos ali para um evoluir com o outro, para um ajudar o outro, mesmo assim, nos conflitos diários do dia a dia, às vezes é difícil. Sim. Lembrar disso. É lembrar que fomos nós que pedimos para estar naquela família, né? Olha, o esquecimento, a gente fala assim, não é possível, eu deveria estar dormindo, né? Quando eu pedi. Eu não estava no planejamento. Olha, eu não participei. Aí a pessoa pode usar até o tema da roda para dizer assim, eu devia estar no estado inconsciente quando decidi vir no seio desta família. E junto com esses espíritos. Só pode, mas não. Isso não acontece, é fácil, né? Não é realidade. E engraçado que às vezes até no casamento, né? A paixão é linda, tudo lindo, depois você tá vivendo, você fala, não, gente, eu não estava presente quando eu fiz essa escolha. Uhum. Eu não estava presente, não, a paixão me cegou. Não pode ser que eu escolhi casar. Não estava consciente. E estava, porque a doutrina ela é muito clara, ela nos diz sempre, não existe o acaso. Né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas sempre tem o porquê estar ali com aquela pessoa. Né? Então, por quê e para quê, como diz a Silvânia, a gente sempre lembra que tudo tem um propósito. E até mesmo essa questão do esquecimento, como nós falamos, ou da inconsciência, porque há obras que falam para nós que da necessidade, nessas escolhas que fazemos, como a Vera trouxe aqui essa questão do casal, ou dos cônjuges, não é? Dependendo da formação ali, que muitas vezes a espiritualidade age para nós não enxergarmos justamente aquilo que nos afastaria do outro, porque nós necessitamos estar juntos. Sim. E depois que estamos juntos, nós nos damos conta, né? Mas agora... A espiritualidade vai devagarinho, né? Vou tirar só um pouquinho, essa nuvenzinha aqui para começar a enxergar. Aí, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Não, porque a família, a gente fala assim, tá, fui colocada. E o marido, meu pai, ou a esposa. Eu escolhi essa. Companheiro, a companheira, né? O que quer que seja escolhi. Ali. E assim, e a gente entender que mesmo ali na dificuldade... Estamos para ajustes um com o outro, precisamos desse núcleo para que venha os filhos, nós nos comprometemos na espiritualidade, né, para que viesse aqueles filhos, para que nós dois pudéssemos auxiliar esses espíritos.
Então, a espiritualidade, né, a doutrina espírita, ela facilita um monte a nossa vida, mas também não tira as nossas responsabilidades. Cada ação gera uma reação. Silvânia, eu quando leio aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala para nós sobre a reencarnação e os laços de família, tem uma parte que nós já ouvimos assim inúmeras vezes, repetidas vezes, múltiplas vezes, mas é algo que é necessário até para nós lembrarmos e relembrarmos dessa circunstância, porque nós também já fomos esses filhos que, num momento de raiva, falamos assim: eu nem queria Você estar que quis aqui, meter. eu não queria. Quem disse que eu queria estar aqui nesse ambiente com você? Eu queria que a fulana fosse a minha mãe, e não você. E nós, então, precisamos ser tocados novamente e relembrados de que essa escolha, por mais que nós não tenhamos essa memória viva, mas que ela foi feita por nós, né? Porque Kardec traz assim, no espaço, eu acho tão bonito, eu acho assim, além de filosófico, poético, quando Kardec traz aqui para nós. É muito bonito esse parágrafo, gente, mas eu só vou ler um trechinho aqui que ele fala assim: no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Porque nós gostamos de falar, né? Silvânia é um espírito afim. E pensando nessa afinidade apenas como algo positivo. Esquecemos que nós também temos afinidades por conta do que... Já não é tão bom. Por conta do nosso caráter. Sim, Da nossa essência. De tudo, Nossa né? bagagem. Do bom e do ruim. E quando ele fala pelas semelhanças das inclinações, Jesus. Eu sei, eu tenho que me levar para o mau caminho, gente. Eu sou o ser. O Raul Teixeira tem uma fala de, acho que é uns 15 minutinhos, a parentela. E que ele nos fala, né, sobre essas afinidades, né? Ele falou, olha, nós não temos só afinidade, a gente sempre idealiza, né? Isso. A afinidade é uma elevação, um lugar fantástico, mas ele nos traz, né, as afinidades. Não tem aqueles amigos que você encontra só no centro espírita ou na casa religiosa? Não tem aqueles amigos que você encontra lá no cinema, no clube? Tem aqueles que você encontra no bar? Então, são as afinidades, né? Verdade. Você tem os grupos que você se afiniza. Isso. Então, quais são essas afinidades, né? E aí entendemos que nós não temos. Os afins não significa afins na evolução, Só de luz, né? Do afeto, Não. porque eu Das já coisas gosto boas. da pessoa, é afim também, essa afinidade, como ele fala aqui, pelas nossas semelhanças, pelas nossas inclinações, que são Pelas tanto nossas as imperfeições. tanto as nossas inclinações boas, quanto aquelas virtudes, inclusive, que nós já conquistamos, quanto as inclinações más. Se a gente observar aquilo que a gente assiste na TV, por exemplo, vai nos dizer quais são as nossas inclinações, né? Verdade. O que eu gosto de assistir? O que me dá prazer? O que me dá satisfação? Isso vai nos dizer muito de nós, que às vezes a gente acha, não, é só um filme. Ou até a música que escuta. A música que escuta, tem Tudo tudo a tem. ver. Não, fale. A gente entende, né, que aqui já caminhando para o nosso final, olha, passa rapidinho. A ideia da família inconsciente escolhida nos traz uma nova perspectiva sobre os desafios familiares. O entendimento de que nada é por acaso e que as dificuldades no seio familiar são oportunidades de resgate e aprendizado permite-nos enfrentar os conflitos com mais serenidade e compreensão. Ao aplicarmos os ensinamentos espíritas no dia a dia, conseguimos transformar os desafios familiares em ferramentas para o nosso progresso espiritual. As obras espíritas nos ajudam a entender que o lado daqueles que escolhemos estar antes de reencarnar
é para que possamos construir alicerces para uma vida justa e amorosa e de evolução. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, essa roda de conversa traz isso. É enxergar a família como bênção necessária para nós. Sim. Enxergar que, graças a Deus, Deus é tão perfeito, né? Que Ele sabe como nós somos vaidosos, orgulhosos, não nos mostra dentro do lar quem está mais evoluído, quem é menos, né? Então, tem momentos que nós somos o professor, tem momentos que nós somos o aluno e vice-versa. Deus é tão perfeito, porque imagine se nós tivéssemos o dom de saber que eu era mais evoluída do que a filha, o marido. Imaginou como que nós seríamos? Insuportável. Insuportável. Nós não sabemos, já somos. Então, assim, olha a importância. Bem isso, mais insuportáveis do que já somos. Porque muitas vezes a gente fala, não, mas eu que estou aqui como luz luz dessa casa. Sem mim, ninguém ia evoluir. E, na verdade, às vezes você vê, você nem tá com o pezinho no degrau ainda. Você não é nem um vagalume. E Então, eu acho que deixa essa conclusão para naquele nós, momento né? eu lembrei, eu vou pedir licença para trazer mais um amigo para essa roda de conversa. Um amigo que nós temos um carinho muito grande. Quando a Silvânia falou sobre o que nós assistimos, certa vez, num outro momento, né, num outro programa, Dineu, lembra, Rodney, falou para nós sobre essa questão, né, do que nós assistimos. Se você gosta de assistir filmes violentos, vai aí de você, está falando sobre você, quais são as suas tendências ainda, você sente prazer com aquelas cenas ensanguentadas, um batendo no outro, aí já tem o outro que adora um filme romântico, bem meloso, né? O outro já gosta de uma comédia. Então, assim, nós vamos também nos apercebendo, por que eu estou assistindo isso? Nós temos que fazer um esforço para quê? Para fazer essa retroalimentação, transformar aquele meu gosto ruim em algo salutar. Então, poxa, porque quando nós estamos observando o que você trouxe agora, o que a Silvânia falou, nós vamos trazendo para a nossa vivência, porque aquilo vai influenciar, porque se eu estou ali na violência, assistindo cada vez mais, às vezes dormimos assistindo, deixamos ligado, estamos nos conectando, né, recebendo tudo isso, e aí no dia seguinte, qualquer coisinha que a pessoa fala, está aqui na nossa ideia de agir dessa forma, não é, Silvânia? É porque a gente sabe que aquilo que a gente vê, aquilo que a gente faz, nós temos amigos espirituais sentados conosco fazendo, né? Então, quando em desdobramento a gente assiste um filme, vai dormir, em desdobramento eles vão estar lá conosco, né? Agora, é interessante a gente fazer essa observação que você colocou, de assistirmos e vermos como que nós ficamos depois de assistir. Qual é o nosso sentimento quando a gente assiste um filme violento e qual é o nosso sentimento quando a gente assiste um filme agradável? Como que a gente fica depois? Normalmente a gente fica no filme violento estressado, impaciente, irritado, né? E o filme, a gente fica... Às vezes até acontece alguma coisa e você fala, nossa, eu tenho que entrar de volta no mundo? Porque eu assisti alguma coisa que me trouxe tanta paz, é aquilo, as nossas afinidades, né? Aquilo que a gente busca nos alimentar. E é entender que essas afinidades, tanto pro lado bom, né, quanto pro lado ruim, e em cima de tudo isso, agradecer a família que estamos, né, Yudi? Os professores que temos. Agradecer. Que Deus e Jesus e os bons espíritos nos abençoe a ser um pontinho de luz, nem que seja um vagalume. Mas que a gente pirilampo. Mas que a gente comece e que Deus nos abençoe. Sil, foi um prazer estar com você nessa roda de conversa. Muito obrigada pela companhia. Muito bom mesmo, Silvânia. Nós agradecemos de coração você estar aqui conosco e que nós possamos nos manter assim na família, em várias rodas de conversa. Muito obrigada. Obrigada. Gente, um prazer estar com vocês. Esperamos vocês na próxima roda de conversa e dê sugestões para nós de temas que vocês querem que a gente jogue aqui na roda. Jogue na roda.
Tá joia? Um abraço a todos. Estão pedindo adoção. Adoção. Ah lá, já temos então o próximo tema. Um abraço a todos. Obrigada pela companhia. E até a Obrigada, próxima até. roda de conversa em família.